Bom, com a paz do Senhor, amém, irmãos? Estou feliz nesta noite de estar mais uma vez nesta casa para estar adorando a Deus com nossos amados irmãos. Glória a Deus. Você que tem Bíblia, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Enquanto você procura, eu quero louvar a Deus pela vida dos líderes desta igreja, nosso pastor Carlão, nosso pastor Marlo, toda a comitiva de obreiro, que tem labutado incessantemente para que o nome do Senhor seja glorificado nesta casa. Eu louvo a Deus pela vida dos meus irmãos que venceram as adversidades, o cansaço, e veio nesta noite adorar ao nome do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida e a sua casa. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso de número 1 diante está escrito: E fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, o qual também, depois de ter padecido, se apresentou-se vivo com muitas provas infalíveis, sendo vista por eles por um espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus, e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse que ele de mim ouviste. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que haviam se juntado, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhe: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabelece pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Você pode glorificar a Deus por esta palavra? Glória a Deus. Amados, o texto ao qual nós acabamos de ler nesta noite, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, Atos também conhecido por alguns como livro do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, ou Ação do Espírito Santo. É assim que este livro é conhecido. Fala-se acerca do derramar de uma promessa do Espírito Santo sobre os escolhidos. Porém, entendemos que o Espírito Santo ele não começou a atuar ou trabalhar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que é a manifestação do Espírito Santo sobre os homens. O Espírito Santo não começou a atuar em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de maneira nenhuma. O Espírito Santo sempre trabalhou. O Espírito Santo sempre pairou. O Espírito Santo sempre agiu. O Espírito Santo sempre se manifestou. A prova está em Gênesis 1, verso de número 2, que está escrito que a terra era sem forma, a terra era vazia, e o Espírito Santo pairava, ou em algumas traduções, se movia sobre a face do abismo. Então o Espírito Santo, ele não começou a atuar em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo sempre trabalhou. O Espírito Santo sempre atuou. O Espírito Santo sempre pairou. Porém, entendemos que o que faz separação entre nós e o Espírito Santo é o pecado. É o pecado que traz ruptura. É o pecado que faz separação. É o pecado que traz divisão.
é o pecado que nos tira da intimidade com Deus. E nós entendemos aqui que é o pecado que nos afasta de Deus. E tudo aquilo que Deus faz perfeito. Tudo aquilo que Deus faz com excelência. Lembra-se que Deus fez um jardim. E dentro desse jardim, Deus colocou Adão. Vendo-se que Adão estava só, Deus disse que não é bom que o homem ande só. Deus lhe fez uma companheira, uma ajudadora, uma adjuntora. Então Adão aqui agora não está mais só. Mas o mesmo Deus que dá jardim é o mesmo Deus que dá limite. O mesmo Deus que dá jardim é o mesmo Deus que dá limite. E qual era o limite de Adão? E qual era o limite de Eva? Adão, você tem acesso a todo o jardim. Porém, da árvore que está no meio do jardim, não comer dela. Da árvore que está no meio do jardim, não se apoderar dela. A ordem de Deus para Adão e a ordem de Deus para Eva. O limite de vocês é a árvore que está no meio do jardim. Mas em contrapartida, aparece uma serpente. E a serpente chega para Eva e diz: Eva, e você comer do fruto, os seus olhos serão abertos e você será semelhante a Deus. O que me chama a atenção é que está escrito em Gênesis que a serpente falou com Eva. E Eva vai falar com a serpente. Mais impressionante do que a serpente falar é Eva corresponder àquilo que a serpente está falando. Pior do que a serpente se levantar e dialogar com Eva, é Eva dar ouvido à serpente e começar a dialogar com a serpente. E qual é o assunto da serpente? Se você comer do fruto, os seus olhos serão abertos e você será semelhante a Deus. Aquilo vai intrigar Eva, vai chamar a atenção de Eva, e Eva vai comer do fruto. Adão, chegando não sei da onde, vai comer do fruto também. Mas tem o porém. E qual é o porém? Eles quebraram um princípio. E quem quebra princípio será quebrado pelo mesmo. Adão e Eva quebram princípio. Sabendo que não é mais o mesmo, Adão vai tentar se esconder de Deus. Eva vai tentar se esconder de Deus. Mas ao virar da tarde, como de costume, Deus desce no jardim. É Deus procurando Adão para um momento de intimidade. É Deus procurando Adão para se relacionar. Mas Adão percebe que não é mais o mesmo. Adão percebe que quebrou o princípio e vai tentar se esconder de Deus. Como se pudesse o homem se esconder de Deus. Porque Adão percebe que não é mais o mesmo. Mas a voz de Deus soa no jardim, dizendo: Adão, Adão, aonde tu estás, cabra macho? Adão disse: Senhor, eu me escondo, Senhor, eu estou aqui. E qual é o problema, Adão? Eu me escondi porque eu estou nu. E quem disse para você que você está nu, Adão? Adão vai tentar retransferir a responsabilidade dele para Eva. E Adão vai dizer: Senhor, sabe qual é o problema? O problema do negócio foi a mulher que tu me deste. E qual é que foi, Adão? É a mulher que tu me deste, Senhor. A mulher que tu me deste fez eu quebrar princípio. A mulher que tu me deste fez eu errar. Deus vai falar com Eva. Eva, o que aconteceu? Senhor, a serpente me enganou. Aqui eu vejo uma transferência de responsabilidade. Deus vai falar com Adão. Adão vai falar que foi Eva. Eva vai falar que foi a serpente. Observa, Adão vai falar que foi Eva. Eva vai falar que foi a serpente. Adão fala, Eva fala. E a serpente não quer falar mais. A serpente só falou quando foi para
para quebrar princípio. A serpente só falou quando foi para destruir aquilo que Deus fez perfeito. A serpente não falou quando Deus apareceu. Quando Deus apareceu, a serpente se calou, porque a serpente só vai falar quando for propícia para ela. A serpente não vai falar que a mensagem foi errada. A serpente não vai falar que a foto foi errada. A serpente não vai falar, ei, que a mensagem foi enganada, porque a serpente só aparece para você quebrar princípio. Serpente só aparece para fazer você desviar do caminho. Todo pecado tem a tua consequência. Adão, se prepara, meu filho, que a partir de hoje, por quebrar princípio, você vai ralar, tu vai suar a camisa. Eva, você iria sentir dor de parto, mas a partir de hoje eu multiplico as suas dores de parto. E a serpente, tu também vai pagar o preço, tu vai rastejar, e você será adiada pelas mulheres. Acabou por aí? Não. Deus tira Adão e Eva do jardim, e não dá para voltar para dentro do jardim. Eles são lançados para fora do jardim, e Deus coloca anjos como espada flamejante para guardar o jardim, para vigiar o jardim, por causa de alguém que deu ouvido à serpente. E eu vim falar para você que pior do que a serpente falar é você corresponder à serpente. Pior do que a serpente falar é você trocar zap com a serpente. Pior do que a serpente falar é você passar na rua da serpente. Pior do que a serpente falar é você parar para dar ouvido à serpente. Meu filho, não dê ouvido à serpente. O problema de Eva foi falar com a serpente, corresponder à serpente, e saiu do lugar perfeito. É lançado para fora do jardim. Não dá para voltar, porque tem anjos guardando o jardim como espada flamejante. Quando Adão e Eva saem para fora do jardim, pisa do lado de fora, a terra é contaminada. Desde Adão até Moisés, a terra é contaminada pelo pecado. Nós seremos, o homem era escravo do pecado, e todo homem que nascia, já nascia com o selo do pecado. Entenda aqui, que desde Adão até Moisés, por causa do pecado de Eva e por causa do pecado de Adão, a terra está contaminada pelo pecado. Desde Adão até Moisés, o pecado reina. Desde Adão até Moisés, o pecado vai dominar a humanidade, e o salário do pecado é a morte. Então a humanidade estava indo para o caminho da morte por causa do salário do pecado, e não tinha homem na terra que pudesse arrancar o pecado da terra. E Cristo, vendo que a terra estava perdida, Cristo vendo que não tinha homem para arrancar o pecado da terra, o apóstolo Paulo vai dizer que ele vai se despir da tua glória. Ele vai tomar forma de servo, ele vai tomar forma de homem, e vai resolver nascer na terra para fazer aquilo que Moisés não poderia fazer, para fazer aquilo que Davi não poderia fazer. O que? Arrancar o pecado da humanidade. Ele vai descer, vai se despir da tua glória, vai tomar forma de servo, vai tomar forma de homem para nos resgatar do pecado. João Batista é aquele que vem no Jordão gritando: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. João Batista vem abrir caminho. João Batista não tem autoridade, não tem poder para abrir porta. João Batista tem autoridade para abrir caminho. Quem abre porta é Cristo, e ele sabe disso. Mas João está pregando uma palavra no Jordão, e sabe qual é a palavra? Ninguém iria chamar João hoje, porque a mensagem de João era: raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? João batizava chamando de cobra, João batizava chamando de víbora. Quer ter uma vida mudada? Quer ter uma vida transformada? Desça no Jordão. Quer ter uma vida mudada? Quer ter uma vida transformada? Desça o Jordão. Mas chega uma hora que João fica tão famoso que o nome de João vai chegar às autoridades, e a autoridade quer saber quem é o louco que está no Jordão chamando o povo de cobra, chamando o povo de víbora, e mesmo assim o povo desce para receber batismo. As autoridades quer saber quem é o louco que se veste diferente, que come diferente, que anda diferente, que está batizando com água no Jordão. Então os homens dizem assim: vai lá e procura saber quem é esse cabra. João está batizando, e alguém chega e pergunta: de fato tu és o Cristo? Ele
ele diz: eu não sou o Cristo. Então tu és o profeta, eu também não sou o profeta. Então tu és o Elias, eu também não sou Elias. Então diga para nós quem tu és, para a gente dar resposta àquele que nos enviou. João diz assim: avisa para eles que eu sou apenas uma voz que clama em meu deserto. Como assim, João? Eu sou apenas uma cana que balança no meio do deserto. Deixa eu falar uma coisa para vocês: o maior, ele já está aqui, mas vocês ainda não reconheceram ele. Eu só batizo com água, mas virá um que é maior do que eu, que é maior do que Elias, que é maior do que Moisés, que é maior do que Davi. E quem é? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O nome dele é Jesus. Não é eu, é ele. E cá para nós, ele é tão grande que nem sandália do pé dele eu sou digno de tirar. João está batizando no Jordão, chamando de cobra, dizendo: não se agarra a mim não, porque o grandão ainda vai vir aí. João está batizando, dizendo: vem cobra, mergulha, vem víbora. Até que uma hora João avista alguém descendo no Jordão. E quem está descendo agora não é cobra. Quem está descendo agora não é víbora. Sabe quem está descendo? Quem está descendo é quem não precisa descer. Quem vai se submeter é quem não precisaria se submeter. Quem é? É o Cristo que está descendo no Jordão. E Jordão significa lugar de humilhação. Jesus não precisava descer lá, mas ele desceu lá. Jesus não precisava passar por aquilo, mas passou por aquilo para que se cumprisse as Escrituras. Jordão não é em cima, Jordão é embaixo. Então todo aquele que quisesse receber batismo tinha que descer. Jesus não precisava, mas ele desceu. E aqui eu aprendo algo: se Jesus conseguiu descer no Jordão, por que tu não consegue descer no Jordão? Se Jesus, que era Jesus, desceu no Jordão para receber batismo, por que tu não consegue descer? Mas eu sou pregador, desce também. Mas eu sou cantor, desce também. Mas eu sou profeta, desce também. Quando Jesus chega, João vai se intimidar. João dizendo: eu não falei que ele viria. Ele é o Cordeiro de Deus que vem tirar o pecado do mundo. João entende que ele é o Cordeiro de Deus. João aqui agora vai representar o sacerdote. Jesus, ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. As águas representam a purificação. O Jordão representa a bacia. Por que João vai batizar Jesus? Porque João está preparando Jesus para o sacrifício. Porque antes do sacrifício ser entregue, o sacrifício era preparado. Porque na velha aliança, quando o homem pecava, o homem pegava um cordeiro e levava ao sacerdote dizendo: reconheço que pequei, reconheço que falei, mas eu trouxe um cordeiro. E o pecado daquele homem era transferido para o cordeiro. O pecado daquele homem era transferido para o cordeiro. Mas Jesus não é o cordeiro que vem tirar o pecado de um homem. Jesus é o cordeiro que vem tirar o pecado de uma humanidade. Então João vai batizar Jesus. Quando João emerge Jesus nas águas, retira Jesus das águas, João está querendo dizer para nós: o cordeiro já está pronto para ser sacrificado. Mas João também continua dizendo: eu vi, ninguém contou para mim, ninguém passou na minha casa, ninguém passou zap para mim. Eu vi quando desceu sobre ele, o céu se abriu, desceu uma pomba branca sobre ele, que representa a presença do Espírito Santo. Você tem uma mão para levantar? Eu quero liberar uma palavra nessa quarta profética. O mesmo Espírito que desceu sobre a cabeça de Jesus é o mesmo Espírito que descerá na casa, na rocha, nesta noite. Já que você está de mão levantada, eu libero sobre a tua vida, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. Eu vou liberar de novo: descerá sobre ti, jovem, descerá sobre ti, homem, descerá sobre ti, mulher, o poder do Espírito Santo. Oh, eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do meu amigo.
Espírito Santo sobre esta casa. Jesus não vem na terra para passear. Oh, Jesus. Jesus veio na terra para arrancar pecado. E como que arranca pecado? Para arrancar pecado tem que morrer. Para arrancar pecado tem que sangrar. Por que, pregador? Porque não haveria perdão de pecado sem derramamento de... Então ele tinha que sangrar. Ele tinha que morrer. E Jesus nunca ocultou o propósito da sua vida na terra. Quando Jesus reúne os seus discípulos uma vez, ele falou assim: hoje eu preciso conversar com vocês. E a reunião será entre nós. Tranca a porta. Prepara a ceia. Porque eu tenho algo para ministrar para vocês nesta noite. E o que é, Senhor? Um de vós que anda comigo, sobe monte comigo, desce monte comigo, vai me trair. Que é isso, Senhor? Mas no lugar da comunhão, no lugar da comunhão. A palavra que eu tenho para vocês nesta noite é que tem alguém que anda comigo, sobe monte comigo, desce monte comigo, irá me trair. E eles começam a perguntar entre si: será que será ele? Será? Jesus está dizendo que tem alguém na mesa que vai trair ele. Mas mesmo Jesus sabendo que tinha um traidor na mesa, ele pega o pão, ele parte o pão, dá graças a Deus e dá pão para Judas. Seja sincero, tu não daria pão para Judas. Tu tiraria Judas da mesa. Mas Jesus não pensa igual eu penso. Jesus não age igual eu ajo. Jesus não fala igual eu falo. Porque todos nós tiraríamos Judas da mesa. Mas Jesus pega o pão, parte o pão da graça e dá pão para Judas. Enquanto Judas está dando traição, Jesus está dando pão. Porque o caráter de Judas não muda quem Jesus é. A personalidade de Judas não muda quem Jesus é. Porque você só pode dar aquilo que você tem. Enquanto Judas está dando traição, Jesus está dando: Pedro, Judas, toma pão. Porque você só pode dar aquilo que você carrega. Tu já percebeu? Tu não consegue pagar na mesma moeda. Tu não consegue fazer a mesma coisa, porque você carrega pão. E quem carrega pão é diferente. Quem carrega pão fala diferente. Quem carrega pão anda diferente. Você só pode dar aquilo que você carrega. Jesus está dizendo: a hora está chegando. Aí Pedro ouviu uma vez, da hora que estava chegando. Sabe o que Pedro diz? Senhor, é isso que vai acontecer? Ele falou um negócio contigo aqui. Eu estou contigo, não abro. Você não está comigo nada, Pedro. Quando o chicote está lá, eu quero ver quem é você. Porque falar que está contigo é uma coisa, estar contigo de fato no problema é outro. Porque amigo é igual parafuso, gente. A gente só sabe se presta ou não na hora do aperto. Jesus sabia que Pedro iria afrouxar. Jesus sabia que Pedro não ia aguentar. Então Jesus logo adianta para Pedro: Pedro, deixa eu contar um negócio. Antes que o galo cante 3 vezes, tu vai me negar, não vou. Pedro vai arrochar, não vou. Quando chegou a hora, rapaz, vamos prender ele. E Pedro saindo de fininho. Alguém diz: calma aí. Tu não é um deles, Pedro? Não. Até o teu não, até a tua fala é igual a dele. Jesus sabia que Pedro não ia suportar. Por quê? Está chegando a hora do Gólgota. Está chegando a hora da cruz. Jesus sabia que Pedro não ia suportar. Jesus sabia que Judas iria trair. O beijo de Judas foi para identificar de fato quem era o Cristo. Porque Cristo não andava com capa de neon, batendo no peito: cheguei na área, abre espaço que eu quero passar. Não, Jesus não era igual alguns crentes presepeiros por aí, que está chegando, que tem que fazer alarde para dizer que chegou. Jesus chegava de mansinho. E qual era a diferença? E como se sabia que Jesus estava na reunião? É quando Jesus abria a boca. Quando Jesus abria a boca, o fariseu passava mal. Quando Jesus abria a boca, ele tinha resposta para tudo. Porque o diferencial de Jesus não era barba. O diferencial de Jesus não era roupa. O diferencial de Jesus era aquilo que saía da boca dele. Porque não adianta andar com roupa de crente e ter fala de profano. Não adianta andar com saia até o pé, o tamanho da saia, o tamanho da língua. Mas eu estou de terno e gravata não é sinônimo de santidade. Se terno e gravata fosse sinônimo de santidade, Brasília seria terra de profeta. Não é a roupa
que diz quem eu sou. Não é a tua saia que diz quem você é. É o que sai da tua boca que diz de fato quem você é. É o que sai da minha boca que diz quem eu sou. Que não adianta eu andar de terno e gravata com roupa de santo e liberar a palavra de profano. Jesus não era conhecido pela barba. Jesus não era conhecido pela roupa. Jesus era conhecido quando abria a boca, alguém dizia: opa, tem alguém diferente nesse ambiente. Aí o fariseu queria pegar ele, ele dava nó no fariseu. Porque o diferencial de Jesus era o que saía da boca dele. E cá para nós o diferencial nosso não pode ser a roupa. O diferencial nosso é o que sai da nossa boca. É o que sai da nossa boca que diz quem nós somos. Tu não está de saia até o pé, mas quando tu abre a boca, alguém olha do lado e diz: tu é crente. Tu não está de gravata, tu não está de terno, mas alguém diz: é crente. Porque é pelo aquilo que sai da tua boca. Deixa correr por causa do tempo. O horário está contra mim. Ele sabia que ele tinha que ir para o Gólgota. Na cruz, Jesus vai sofrer. Coroa de espinho na sua cabeça, esponja de vinagre na sua boca, 39 chibatadas de soldados. Mas ele vai até o final. E cá para nós, analisando esse texto, eu observo uma coisa: que a coroa de espinho não era dele. A coroa de espinho era minha. As 39 chibatadas não era dele. As 39 chibatadas era tua. Ah, meu filho, a esponja de vinagre não era para ele. A esponja de vinagre era para você. Mas eu louvo a Deus porque o profeta Isaías vai dizer que ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras a casa na rocha foi sarado. Eu vou repetir: ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras a casa na rocha foi sarada. Você tem noção disso aqui? Que alguém morreu no teu lugar? Você tem noção disso aqui? Que para você estar aqui alguém teve que sangrar? Você tem noção disso aqui? Que para você estar aqui hoje alguém teve que ir para a cruz e gritar: tetelestai, está consumado. Porque quando ele vai para a cruz para muitos era vergonha, mas a cruz para nós era a chave que nos dava acesso. Ai, Jesus. Do lado de dentro de novo. A cruz para muitos era vergonha, mas para a igreja era a chave da minha e da sua vitória. Porque quando ele chega na cruz, ele grita: Pai, está consumado. Pai, a ti eu entrego o meu espírito. Tetelestai. Está consumado. Observa que ele se entrega. Não é a morte que toma a vida dele, porque a morte já tomou a vida de muita gente, mas a morte não tirou a vida dele. Não, a morte não tomou, nem chegou perto. Ele diz: Pai, a ti eu entrego o meu espírito. A morte não vai chegar nem perto de mim. Está na tua mão, Pai. Ele grita: tetelestai, está consumado. O que está consumado? Está feito, está pago. Pago o quê? Aquilo que Colossenses vai dizer, que havia uma cédula que era contra nós. Mas ele pega a cédula que era contra nós, ele crava na cruz e diz: casa na rocha, você estava acorrentada pelo pecado. E o teu final seria inferno, o teu final seria dor. Mas hoje eu pego a sentença que era contra a tua vida. Hoje eu pego a sentença que era contra a tua casa. Hoje eu pego a sentença que era contra a tua família e digo: eu estou cravando na cruz hoje e estou quebrando as algemas do diabo, eu estou quebrando as algemas do pecado. Você é livre nesta noite, porque Cristo te libertou. Aí os discípulos, ele já foi. Se com Jesus aqui o negócio já pegava, sem Jesus agora
agora se prepare. Pedro, eu não sei vocês, mas eu tenho um plano B. Eu vou voltar a pescar. Que é isso, Pedro? Quer arredar o pé? Porque tu não viu o que fizeram com ele? Nós seremos o próximo. Então os discípulos que ouviram e viram Jesus na cruz estão com medo. E cá para nós, o medo é normal. Quem fica, se com Jesus, agora mesmo que o negócio vai estalar. Mas antes de Jesus ir, Jesus diz assim: daqui a 3 dias, vocês aguentam 3 dias? Porque eu estou indo agora, mas daqui a 3 dias eu volto. Que é isso, Senhor? Porque quando Jesus morre, está nascendo algo. Está nascendo o quê? Está nascendo a igreja. Porque um soldado pega uma lança do teu lado e sai água e sangue. Água e sangue, todos nós sabemos aqui, quando está nascendo uma criança. A mulher diz assim: a bolsa estourou, corre para o hospital. Porque está nascendo. É alguém dizendo: pronto, a igreja morreu, a igreja acabou, o cristianismo acabou. Mas Jesus estava dizendo: Satanás, tu não sabe de nada, que a partir de hoje está nascendo uma igreja na terra. Como assim? O diabo estava dizendo: acabei com a igreja, acabei com o cristianismo, mas estava nascendo uma igreja na terra. O diabo não para a igreja, Coliseu não para a igreja, Nero não para a igreja, Satanás não para a igreja. A igreja é do Senhor. Oh, Jesus. Eles sabem, os crentes não é conhecido de doido agora. Tu acha que a gente é conhecido de doido agora? A gente é conhecido de doido há muitos anos. Porque alguém diz assim: José de Arimateia diz: eu posso levar o corpo dele? Leva. Mas faz um negócio: coloca uma pedra na frente da tumba. Porque esses crentes doidos vão chegar aqui na madrugada, vai arrancar ele de lá e vai dizer que ele ressuscitou. Colocou a pedra? Talvez a pedra não seja suficiente. Coloca homens armados na frente da pedra. Mas esses homens armados, eles não sabem de uma coisa. O que é? É do terceiro dia. É do terceiro dia. Aconteceu algo fenomenal. Como assim? Primeiro dia nada, segundo dia nada, mas ao terceiro dia, já tem alguém entendendo isso aqui? Como assim? No terceiro dia, a pedra não segurou ele, soldado não segurou ele, armamento não segurou ele. Alguém corre no sepulcro e diz: roubaram o corpo do mestre. Mas o anjo aparece dizendo: mulher, está procurando ele aqui porque ele não está aqui. Ele está aqui nesta noite. A pedra foi removida. Jesus está vivo. Gente, eu sinto ele aqui. Neremaio, você sente ele aí? Eu não estou pregando sobre mal, eu não estou pregando sobre Beelzebu, eu estou pregando de Jesus que está vivo. Gente, eu estou... A palavra de Jesus para o discípulo é: reúne todo mundo. Eu vou para o Pai. Eu vou rogar ao Pai que não vos deixem órfãos. Porque eu sei, Pedro, que sozinho tu volta a pescar, sozinho tu volta para a bebida, sozinho tu volta para o crack. Eu estou indo para o Pai agora, mas eu vou rogar ao Pai embora agora, que envie o Consolador. Como assim? Porque na velha aliança o Espírito Santo ele visitava. Como? Tu via Sansão? Sansão não vivia uma vida cheia do Espírito Santo. Sansão recebia a presença do Espírito Santo. Era por um momento Sansão estava cheio. Acabou aquele momento, Sansão se tornava um homem normal. Moisés não vivia uma vida cheia. Moisés vivia um momento com o Espírito Santo. Você lembra que um dia Deus disse: Moisés, você está tão cheio, homem, que eu vou dividir um pouco que você tem com 70 homens. Coloca 70 homens dentro de uma tenda, porque eu vou tirar daquilo que está sobre você, vou repousar
pousar sobre 70 homens. 70 homens profetizaram e nunca mais profetizaram, porque era o Espírito que descia, visitava, usava, movia e ia embora. Mas depois da morte de cruz, a Bíblia vai dizer que quando Jesus morre, o véu se rasga. Como assim? Jesus morreu na cruz e o véu rasgou. E o véu não rasgou para Jesus sair, o véu rasgou para a gente entrar. É por isso que está escrito: vós sois geração eleita, nação santa, sacerdote real. O véu já está rasgado nesta noite. Só quem vai entrar, só quem vai entrar, só quem vai entrar, só quem vai entrar, só quem vai. Oh, adora Ele. O véu já foi rasgado. Adora Ele. O véu já foi. Gente, eu estou sentindo Deus aqui. Você pode fechar os seus olhos por um minuto? Porque dá uma presença do Espírito Santo aqui. Eu não sei você, mas o céu está aberto hoje aqui na Casa da Rocha. Eu não sei se você está entendendo, mas vai uma presença do Espírito Santo sobre essa casa, nesse ambiente. Essa não é apenas mais uma quarta, é a quarta que Jesus preparou para batizar crente com o Espírito Santo. Você levanta a tua mão nesta noite. Eu quero liberar sobre a tua vida uma palavra. A palavra é: hoje é noite de sair daqui diferente. Hoje é noite de sair daqui lotado do Espírito Santo. Hoje é noite de sair daqui falando em línguas estranhas. Hoje é noite de sair daqui entregando profecia. O Espírito Santo quer usar crente aqui nesta noite. Seja cheio, seja cheia, seja cheio. Oh, Jesus. Caramba. Senhor, você vai embora. Eu vou. Mas fica aqui. Fica em Jerusalém. Até que do alto seja revestido de Senhor, se eu vou embora, eu estou indo, mas fica tranquilo. Porque daqui a pouco o meu espírito desce. E como assim? Ele vai me usar hoje e vai embora amanhã? Não. Agora o mistério é diferente. Eu estarei convosco até a consumação do século. Como assim? Vou te usar na segunda, vou te usar na terça, vou te usar na quarta, vou te usar na quinta, vou te usar na sexta, vou te usar no sábado. Eu vou para o trabalho com você, eu vou levantar com você, eu vou caminhar com você, eu vou te guardar, eu vou guardar tua casa, eu vou te usar na terça profética, eu vou te usar na quarta profética. Eu estarei convosco até a consumação do século. Quero ministério de louvor para me ajudar. Outro dia nós encerramos esse negócio. Primeiro dia, nada. Segundo dia, alguém está dentro do cenáculo dizendo: será que é verdade? Eu não estou sentindo nada. Não desceu nada. Terceiro dia, nada. Quarto dia, nada. Quinto dia, nada. Alguns disseram: quer saber de uma coisa? Esse negócio de Espírito Santo acho que é furada. Eu acho que ele não vem mais. Eu acho que ele não se manifesta mais. Mas tinha 120 crente doido que disse: eu só saio daqui quando eu estiver cheio. Como assim? Eu só saio daqui quando eu receber a presença dele. Ei, a promessa não é para quem vai embora. A promessa é para quem está dentro da casa. Você está entendendo isso aqui? A promessa não é para quem vai embora. A promessa é para quem está dentro da casa. E Atos dos Apóstolos, capítulo 1, é uma promessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, é uma promessa realizada. E de repente, vem um vento, entrou na casa, encheu a casa, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo. O que é isso? É que o Espírito desceu, encheu quem estava na casa, batizou quem estava na casa. Eu vim falar para você
você nesta noite que Ele não vai chegar. Ele já chegou. Ele não vai chegar. Ele já... Você pode se pôr de pé nesta noite? E de repente, vem um vento, encheu a casa e tomou a casa, e foram vistas por eles língua repartida como de fogo. O que é isso? É que o de repente de Deus não tem dia. O de repente de Deus não tem hora. Eu conheço pessoas que estavam dormindo e o de repente de Deus chegou e deu um salto da cama falando em línguas estranhas. A Dona Maria não entendeu nada. O que é isso? É que o Espírito Santo de Deus batizou. Eu conheço pessoas que na hora do batismo descia as águas de um jeito, mas quando levantava falando em línguas estranhas. Eu conheço pessoas que estavam dirigindo, o Espírito Santo de Deus batizou. Eu conheço mulheres que estavam arrumando a casa, o Espírito Santo de Deus batizou. Eu vim falar para você que o mesmo Espírito que batiza aqui, Ele também pode te batizar lá. A morte venceu, o vento rompeu, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a glória, pois ressuscitaste, vive estás. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu é o reino, tu é a glória, Acima de todo nome estás. poderoso esse nome é. Poderoso esse nome. Você pode louvar isso? O nome de Jesus, Oh, aleluia! meu Deus. Poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é. Poderoso